Oi, eu sou o Bruno, trajando bem-vindo a mais um Conversa é Essa. E dessa vez também não estou sozinho, muito feliz de trazer de volta Beatriz Costa. Oi! E aí, galera, quarenteners! Não estamos sozinhos, trouxemos também ela que é chique, ela que é Boss Lady, Marina. Oi, gente. Ai, gente, vocês ficam me chamando de Boss Lady, eu acho mais chique do que chefinha. A chefinha zoada agora. Podcast de garagem, por gentileza, atualiza meu apelido. Obrigada. Bota lá no crachá, Boss _ Lady. Muito bom. Nossa, eu achei digníssimo. Vocês querem introduzir os podcasts de vocês? Já? Assim, no começo? Só pra identificar, porque é importante. Gente famosa, né? Pelo amor de Deus. Tá bom, então, pra quem não me conhece ainda, eu sou do podcast Bea e Pablo, que, olha só, é o podcast que eu faço com o Pablo, no caso, meu namorado. E a gente fala sobre tudo, sobre a nossa vida, as nossas vivências, angústias, questões, e convido todos a conhecerem. A gente quase nem tem angústia ultimamente, né, gente, pra falar em podcast. Ixi, imagina, tá faltando um pouco. E se você é ouvinte do Conversa é Essa, você já ouviu a minha voz, você já me ouviu reclamando, você já me ouviu fazendo piada ruim. Eu sou a Marina, eu faço parte da equipe do Podcast de Garagem. O Podcast de Garagem é um podcast de comédia que tá aqui pra trazer um pouquinho de leveza pra essa vida que ultimamente tá tão pesada e difícil de aguentar, né não, gente? É isso. Ah, é verdade. Marina esteve aqui super recentemente na nossa Conversa Prospectiva. Esse ainda é um nome maravilhoso. E a gente aprendeu muito sobre patos. Foi. Patos e K-popers e TikTokers. E é isso aí. E como o Papa E é o único gafanhotos. que merece carregar uma arma. Isso, é isso aí. Ai, mas pra editar aquele programa foi tão maravilhoso. Eu fiquei procurando tantas imagens do Papa armado. Nossa Senhora. CSI, inclusive, tá na minha cola até É hoje. isso que eu ia falar. Daqui a pouco o FBI começa a jogar pinpoint no seu computador aí. Quero me... Ó, o seu FBI que tá escutando, assim, não tem nada a ver com isso não, tá? Beijo. Foi a Marina que começou, gente. Ai. E pra manter esse clima maravilhoso, já anuncio que hoje vamos falar de coisas que afetam o coração. Mas não daquele jeito emocional, daquele jeito de ódio profundo mesmo. Vamos falar de conversa de ódio. E no Conversa de Ódio, que é esse novo quadro, esse novo momento do Conversa é Essa, a gente hoje vai focar nas séries. E a gente vai desabafar sobre algumas séries. Bora? Isso aí. Bora. Quem quer começar a desabafar? Pode começar. Olha, eu vou jogar pra Marina, porque esse programa surgiu principalmente porque ela gritou nas redes sociais que ela precisava falar mal de Dark. E aí me veio a ideia Eu não acredito. de falarmos aqui. E não tinha outra pessoa pra chamar se não fosse Marina. Marina, desabafa seu coração, seja sobre Dark, seja sobre outra série. Posso fazer um comentário rapidinho antes? Claro. Sim. Eu tava comentando com a minha irmã sobre o tema, né, da gravação de hoje, e aí ela falou assim, Bia, você tem que falar mal de Dark. Eu falei, Julie, mas eu acho que é muita ousadia, eu acho que vai ter muito hate, entendeu? Eu tenho conhecidos que assistem Dark 3, 4 vezes só pra entender o alemão de Dark. Você acha que eu vou falar mal dessa série? Marina, por favor, faça as honras. Então, na verdade, o que o Bruno tá falando é que eu postei bem pistola no Twitter que eu queria alguém que fosse gravar um podcast pra falar mal de Dark, porque o Marcelo, que é o meu co-host, não tem tempo de assistir televisão e eu não consigo fazer ele assistir 3 temporadas pra gente gravar um PDG. Então, já que o Bruno me chamou, antes da gente começar, eu acho válido trazer um disclaimer aqui pra todos os ouvintes. Ouvintes, a gente vai falar o nome da série antes e a gente vai dar spoiler. Então, se você não viu a série e quer ver, se você não gosta de spoiler, se você tá assistindo ainda, tá por sua conta e risco. Certo, Bruno? Mas também vale mencionar que se a gente tem um ódio contra a série, você já fica ressabiado. Exato. Você vai que o seu ódio bate com o nosso ódio. Aí Tá você por fica... sua conta e risco vezes 2, então. Você pode perder seu tempo se você não ouvir a nossa opinião antes de assistir. Exatamente, você tem que ouvir.
Então tá, pronto. Então esquece o disclaimer, ouvinte. Escuta aí e é isso aí. Então, eu tive um problema sério com Dark. Deixa eu abrir meu coração pra vocês. A primeira... A Dark é uma série que te explica até demais as coisas. Então ela explica com muitos detalhes, ela te dá muito, sabe? E ela foca em muitos micro detalhes, em tudo que tá acontecendo. E é muito detalhista com a questão de continuista, sabe? De que os personagens em tempos diferentes, eles são muito parecidos. Então, assim, pra mim é inconcebível, vou repetir, ouvinte, inconcebível você ter um Jonas adolescente de olho azul e ter um Jonas adulto de olho castanho. É inconcebível, sendo que a Cláudia tem uma Cláudia criança com olho de cada cor, uma Cláudia adulta com olho de cada cor e uma Cláudia velha com olho de cada cor. E o Jonas é o personagem um dos personagens principais da série e eles não se deram o trabalho de pegar um adulto ou de botar lente em um dos dois. Bota a lente ou no olho castanho ou no olho azul. Mas, era mais simples. Exato. E aí, o que acontece? O que isso me levou? Eu passei a série inteira que eu estava assistindo com a certeza absoluta de que o Jonas adulto era um Jonas fake. Ele não era o Jonas adulto. E eu ficava, eu acho que ele é o Bartosz. Ah, não, eu acho que ele é o fulano. E eu ficava assim, e aí eu fiz a aposta com meu marido. Falei, não é. Você vai ver que não é, que no final das contas, não sei o quê. Uma coisa, uma cicatriz que aparece, ele pode fazer uma cicatriz nele também, E eles vão mostrar essa cicatriz. E no final, tipo, oi? Como assim? Não, ele como? E não, sabe, tipo, que explicasse que o olho ficou de outra cor, porque, sei lá, ele foi pro outro universo e aí ele tomou um choque no olho e o olho ficou castanho. Sei lá. Tem muitas coisas que limão no olho pro olho ficar claro. Exato, sabe, abrir o olho na chuva ácida que seja, que eles falam até de chuva ácida na série. Mas aí você vai me colocar um adulto, sendo que eles estavam, que todos os personagens, é absurdo tanto que parecem. As crianças, né, os adolescentes com os adultos. E aí você vai me dar uma dessa no personagem principal? E outra, você me faz uma série, adolescente é o bicho mais questionador que existe no mundo. Você já experimentou pedir para um adolescente fazer qualquer coisa? Não funciona se você pedir para um adolescente fazer alguma coisa. Mas em Dark, aparentemente, o adolescente faz tudo o que qualquer estranho manda. Não, eu sou você no futuro, me segue. Não, o fulano tá mentindo pra você, me segue. Não, na verdade aquilo ali é mentira, então me segue. Gente, se tem uma coisa que adolescente faz é questionar, ou então é falar não sem nem saber o que tá acontecendo. Você quer me convencer de que uma série que se passa em 2019/2020, esses adolescentes estão tudo concordando com o estranho? Acreditando assim logo de cara? Vocês estão vendo que eu não tô nem reclamando da ciência fake do negócio, porque, gente, é ciência fake, né? A gente sabe que o negócio não é real, que não existe esse tipo de coisa, então tudo bem, eu aceito. Pelo menos eles não fizeram igual Lost. Olha, eu falando mal de outra série já. E botaram um trem religioso no meio do negócio, entendeu? Peraí, não tem religião? Deixa eu ver, agora... Não, você tem referências religiosas na série. Ah, sim. Mas o fato da viagem do tempo acontecer, eles não fazem com que isso seja uma coisa mística. Entendeu? Eles tentam explicar que, porque estica, buraco negro, a partícula, lá. Então, assim, eles tentam dar uma justificativa científica. Fake, ok. Mas pelo menos não é, porque ele passou pelo portal mágico, e é porque ele passou pelo portal... Não é mágico. Fala que tava debaixo, aí teve a partícula, aí tava, né, embaixo da usina, não sei o quê. Então, assim, eles tentam trazer uma justificativa de por que aquilo tava acontecendo sem ser uma coisa... Mas tem, sim, com certeza. Tem referências religiosas. Mas não a justificativa da viagem ser porque Deus quis. Eu tu tava viu com se Dark medo é desse porque baseado Deus em quis. algum livro, alguma coisa? Ai, não sei, só sei que eu não vou ler. Se braba demais. Não vou me ler. Não vou. Eu fico imaginando que esse tipo de história, principalmente que estamos começando agora mais ao final, me parece muito daqueles romances noventistas mesmo, né? Início dos anos 2000, em que você tem o medo do nuclear, o medo da desconhecido, e aí pega muito o que tu chamou de ciência fake. Marina chamou de ciência fake. E aí explora ao absurdo, né? Me parece muito isso.
Mas eu acho que deve ser original, talvez. Não, e eu acho legal eles trazerem esse cunho científico, sabe? Tentar trazer uma resposta, mostrar algumas explicações que gera curiosidade nas pessoas, entendeu? De aprender teoria de corda, de aprender buraco negro, partícula, né? Partícula divina. Então, assim, são conceitos que são reais na física. A mistura deles, né? O paradoxo, por exemplo, você não pode deixar de inventar um negócio porque você no futuro se entregou aquilo que você mesmo inventou. Isso é um paradoxo. O bootstrap, né? Exato. Então, assim, eles colocaram isso como, nessa série, qual que era o mote? Isso pode acontecer aqui. Aceite. E ok, beleza, eu tô comprando essa ideia. Eu só não compro a ideia de que o cara me volta do futuro, 20 anos mais velho, com o olho de outra cor. Me fala uma pessoa. Tudo bem, gente, quando a gente é bebê, tem uns que nascem de olho azul, aí chega, tipo, dá 5 anos de idade, tá com olho castanho ou com olho verde. Isso é uma coisa. Mas você me fala um adolescente que tinha um olho de uma cor e quando ficou adulto teve um olho de outra cor e ninguém falou nada. Você chegar pra sua mãe, eu sou a Marina do futuro, só que eu tenho olho azul. Minha mãe vai ficar assim, hã? Não é, minha filha não tem olho azul. Entendeu? É mesmo, sabe, isso é característica genética, não é uma característica física, não é uma cicatriz. Depois já me falaram que que uma pessoa acha que isso talvez fosse ser alguma coisa que eles iam usar, mas acabaram não usando. Porque o ator que faz o Bartosz, ele tem olho azul e usou lente castanha. Então, tem gente que acha que eles iam fazer alguma coisa ali, mas acabaram não fazendo. Mas, gente, a série é tão bem feita, sabe? Deixaram isso solto e eu perdi uma aposta. Isso é um absurdo. E eu acho que quem tinha que pagar eram os roteiristas de Dark. É isso. É isso que eu ia dizer. Quem não liberou a verba pra lente. Exato. Tá mais puta pela aposta do que pela lente. Não, quando acabou a série, eu juro, tipo, subiu, né, fechou, acabou, eu falei, não, você tá de sacanagem, não é isso. Não, deixa que eu vou assistir o crédito até o final, porque vai ter alguma coisa. Não era assim. Então, gente, já que vocês vão fazer as pessoas de trouxa, faça a pessoa de trouxa de outro jeito. Ou então, explica essas coisas, entendeu? Com alguma explicação sem noção, mas... Já que tá na fake science, inventa Exato. um limão, um flash de luz. Exato. Gente, o povo tomou tiro, bomba nuclear, enforcamento, facada. Você pode pingar um colírio que deu errado. Pelo amor de Deus. Tinta de impressora. Tinta de impressora, que horror. O podcast não autoriza nem recomenda o uso de limão, tinta de impressora, bomba nuclear ou qualquer tipo de efeito para mudar a cor dos olhos. Exato. Ai, caramba. Tá aí, Marina. Eu não imaginava que fosse esse o teu ódio. Esse é o meu ódio, assim, automático, sabe? Que eu já saí pistola da série. Mas essa série, gente, ela é linda, ela tem uma fotografia maravilhosa, ela tem uma história super cativante, ela explica muito bem e uma coisa que ela te obriga a prestar atenção é se você assistir ela legendada, né, ou seja, ela em alemão e legendada em português, te obriga a prestar atenção e não olhar pro celular. Porque se você olha pro lado, você perdeu o que aconteceu. Totalmente. Você não faz ideia se a pessoa, tipo, xingou, deu bom dia. Você não sabe. Você tem que voltar e ver o que aconteceu. Boa. Isso bate muito eu já vou puxar a minha série agora, que, cara, eu tenho ódio, assim, principalmente porque, como tu falou, o do Dark é muito bem feitinho. E quando eu comecei a assistir Dark, eu senti muito que ele foi nesse caminho de, tipo, a história não é, tipo, a história mais inventiva do mundo, nem é a história mais... Enfim, né? Não é... Assim, não é isso tudo. Quer dizer... mas não é. O que eu quero dizer é... A história é muito bem executada, mesmo tendo alguns tropes, algumas coisas que você está acostumado a ver. Por exemplo, tem a traição, tem a família disfuncional, tem o jovem idiota. Então, tipo, tem alguns personagens que são mais comuns, mas eles são tão bem executados que não é cansativo. Você fica curioso, a cada minuto você fica assim, né? Eu tô defendendo Dark, não sei porquê. Não era pra falar mal eu tô com a lista aqui de falar mal. Daí, pegando tudo isso que a gente vê de bom numa obra,
Tem obra que consegue ser o completo oposto, que me dá um ódio, meu Deus do céu. Tô Então, até vamos com lá. medo do que vai vir. Eu, desde o início, eu tô com muita vontade de falar mal. Eu até falei pra Bia que antes de começar aqui, eu dei uma pesquisada na série e eu botei aqui no Google Old Boy, The Old Boys? Não, The Boys. Todo mundo viu The Boys? Ah, eu não Já vi, ouvi não. falar. Mas pode falar. Então, o The Boys é essa série. É dos heróis? Isso, Tá. é um mundo em que existem super-heróis e todo mundo vendeu como se a Liga da Justiça fosse do mal. E aí eu pesquisei no Google rapidinho, né? E aí eu vou ler pra vocês a minha avaliação para o Google sobre The Boys. Por Preparados? favor. 2 estrelas, começa daí. Bons efeitos e figurino, boa adaptação, história fraca e se vale de sadismo e pornô de violência. Obrigado. Nossa senhora. Que gentil. Estou muito puto. Mas assim, vamos lá. Qual é o principal problema com The Boys? Quando foi anunciado, todo mundo pirou muito porque é literalmente uma paródia de tudo que era super-heróis, né? Então você tem uma Liga da Justiça que é de filho da puta. Sim. Você tem, por exemplo, o Flash, nos primeiros episódios da primeira temporada, o cara que é pra ser o Flash, ele simplesmente vaporiza, mata uma pessoa porque ele tá correndo pela cidade feito um maluco em hipervelocidade. E, enfim, a tela fica cheia de sangue, o mundo fica cheio de sangue e tal, sangue sem sangue. E esse é o problema da série pra mim, porque ela começa a se valer desse artifício de ser super violenta, super realista, super crua e aquela coisa toda, que fez muito sucesso nos quadrinhos dos anos 90, que pra mim hoje é só pornô de violência. Tem muito filme hoje em dia que tem até aquela questão do... Talvez vocês imaginem com isso, que é aquele filme em que é um filme só de... que os bandidos sequestram uma família e começam a torturar ele, e o filme é só isso. Não sei se vocês já viram. Uhum. Então, tipo, é muito isso que o pessoal chama de, tipo, pornô de violência. Porque você tá assistindo um negócio só porque é violento. O que fez muito sucesso, Cidade do Crime? Não, Dia do Crime. Ai, detesto esse filme. É esse o nome? Como é o nome? Noite de Crime. Noite de Crime, pronto, perfeito. eu ia falar desse mesmo como exemplo, pelo amor E, tipo, de Deus. ele é isso. Vamos ver pessoas sendo violentas. Uhum. E aí, pra mim, a série começa a ir por esse caminho, e esse é, tipo, o único artifício que todo mundo, qualquer pessoa na internet, vai usar pra te defender que a série é boa, é isso. Ah, a série é muito boa porque o super-homem, ele mata todo mundo com a visão de calor. E é isso. Tipo, você acabou de resumir 10 episódios, acho que são 10 ou são 12 episódios, em que eu gastei 50 minutos da minha vida assistindo, e os episódios se resumiam a isso. Por quê? Porque do episódio 3 em diante, que é quando as coisas param de acontecer, do episódio 3 até o episódio 8, mais ou menos, se tiver 8 ou 10 episódios, não acontece nada. Sabe aquela série em que nada, feijoada, nada acontece? Esse é o Brasil. Uhum. E eu fico tipo, cara... E assim, as mínimas coisas que eram pra acontecer... Agora eu tô ficando muito irritado mesmo. As mínimas coisas Vocês que eram estão vendo, pra né, acontecer... ouvinte? Vai subindo o negócio. Que é tipo, rola um mini romancezinho ali... Entre o carinha que não queria participar, mas tá participando... E a lourinha perfeitinha que tá sendo enganada pelos heróis... Né? Foda-se o spoiler, vamos lá. O mini romance que vai rolando entre eles... Você sabe o que vai acontecer 5 episódios antes... Por quê? Porque fica na cara, evidente que ela vai descobrir que ele tá usando ela. Essa mesma situação já aconteceu tantas vezes em milhares de obras, que eu fico, gente, essa não era pra ser a série revolucionária em que as coisas aconteciam igual no mundo real e não igual na ficção, e não igual, sabe? E o pessoal pagando pau, e agora que saiu o trailer da segunda temporada, tá todo mundo tipo, meu Deus, a melhor série do mundo. Eu tô tiltado, cara? Sobre a porcaria do Aquaman. Vamos lá. Ah, não. O Aquaman sempre foi uma piada. Haha, engraçado pra zoar o cara que fala com peixe. Tudo bem. 2 hours later. E por último, o meu argumento final é que essa série do The Boys não é diferente de qualquer série da CW, de qualquer série dos HBO da vida, só que com mais sangue. Porque, cara, o Arrow, todo mundo odeia o Arqueiro, a série do Arqueiro Verde, que acabou há 2 anos atrás. Todo mundo odeia, diz que é ridículo, que é o Batman Verde, isso, aquilo, outro. Eu chamo de Batman Verde também. Todo mundo diz que é horrível. Mas, na série do Arqueiro, é a mesma coisa. São 8 temporadas
em que 3 ou 4 é só enrolação, é só quando acontece feijoada, é só repetição de tropes. E The Boys é isso. Obrigado, entrego meu caso. Nossa, eu ia assistir. Não vou mais. Eu lembro do meu marido falando dessa série, que era uma série onde mostrava mesmo o que eram os super-heróis, né, na, entre aspas, vida real, e corrompidos, né, porque ele fala que tem essa parte também de que eles usam o poder deles não para resolver os problemas, e sim para ter ganhos com isso. Então, né, isso tipo, já me tirou todo o tesão de assistir o negócio. Falar, pra isso eu assisto jornal. Excelente. Assim, tem uma ou outra coisa que é válida, porque, não sei, talvez para quem estuda ou para quem tem um mínimo de ideia sobre como é que o mundo funciona, digamos assim, eles tocam nesse assunto de como as pessoas são manipuláveis, sabe? Então, por exemplo, tem um super-herói que ele meio que funda um culto, por assim dizer, e ele tem, tipo, massas e massas de pessoas que adoram ele, porque ele fala muito de Deus. Ele é tipo um enviado de Deus, Deus no comando, Deus no poder, Deus isso, Deus aquilo outro. E ele tem toda a comunidade religiosa cristã daquela América ama esse super-herói porque ele tá sempre falando de Deus. Então, tipo, ele consegue manipular essas pessoas a favor dele e ele tem, entre aspas, poder socialmente por causa dessa massa que ele controla, sabe? Isso pode ser interessante, né? Se não tivesse todo o resto que avacalha com o rolê. Ai, desabafei, vai. Minha vez? Sua vez, vai. Então tá bom. Ó, eu vou falar de uma série que tem muito meu coração, mas ela acabou me decepcionando na 3ª temporada. Na verdade, as 2 séries que eu vou falar são esse caso, né? A primeira delas é The Sinner. Não sei se vocês conhecem. Não. Eu acho que eu vi alguma coisa. É uma série que eu gosto muito, assim, é de investigação policial. E todos os casos são absurdamente interessantes. Foi uma das primeiras séries que eu mais me envolvi, assim, em nível ficar passando mal de nervosismo com o desenvolvimento da história. Porque tem uma questão muito com a irmã da personagem. Isso na 2ª temporada, que é a minha preferida. Tem muita questão com a irmã da personagem principal e tal, sabe? A série é perfeita, ela se desenvolve perfeitamente. Aí chega na 3ª temporada... Mas eu fiquei tão decepcionada com o caso, sabe? Que, enfim, vou dar spoilers, mas foi sobre a relação de 2 amigos, era uma relação bem abusiva. Um dos amigos, ele tinha uma questão muito grande com o existencialismo, ele era meio depressivo, assim, acaba influenciando o segundo amigo, e aí os crimes acontecem, e a coisa que mais me decepcionou foi que em todas as temporadas eles tentaram tirar um lado negativo do personagem principal, que é o... Enfim, não vou lembrar o nome dele, mas é o investigador. Uhum. E nessa série eles forçam muito isso, porque eles forçam a relação do investigado com o investigador, fica um negócio extremamente forçado, o rapaz chora no final, e nossa, eu fiquei muito, muito, muito triste. Eu assisti o último episódio, assim, falando, é sério que vai terminar desse jeito, a série. Não precisava da 3ª temporada, definitivamente. É tipo Dramalhão que tu diz? Sim, é um negócio forçado que não tem o que acontecer e eles vão forçando, enfiando episódio atrás de episódio e drama atrás de drama. Eu fiquei muito triste mesmo. Uhum. De qual é a emissora, tu sabe? Como assim? Qual emissora? Tipo, é Netflix, é CW, HBO? Sim, é Netflix. Então pode ser tipo aquele formatinho que precisa cumprir, né? Provavelmente. Eu indico muito a 1ª e a 2ª temporada, mas essa 3ª foi bem xuxa. Eu gosto de série mais procedural, né? Pelo que eu entendi. Isso, tipo, eu gosto mais desse formatinho. Tanto que uma das séries que eu ia falar, que, enfim, só vale só a menção, é o Agente da S.H.I.E.L.D., que começou muito nessa ideia de que, tipo, cada episódio vamos resolver uma coisinha e tamo de boa. E esse é um formato válido, né? Não sei se tu gosta. Gente, não é à toa que CSI e Law & Order da vida estão aí há 20 e tantos anos no ar com um episódio assim. Exato. É verdade. Eu prefiro muito mais esse esquema de, tipo... Sabe, aquele... Pra mim, eu tenho muito problema com a série que é muito megalomaníaca, ou com a história em si que é muito megalomaníaca. Tipo,
Você não precisa que o mundo todo esteja envolvido e seja uma mega conspiração em que vai afetar todos os países. Porque isso nunca dá certo. Então aquela história pequenininha, tal, que a coisa desenvolve, eu acho que funciona melhor. Eu acho que depende muito, sabe? Desde que seja uma coisa que faça sentido, sabe? Que não seja forçada. Por exemplo, eu não sei se vocês viram, tem uma série, acho que é nova da Netflix, chama Warrior Nun. Eu ainda não vi. E ela é absurda, assim. O rolê acontece em praias e aí corta, você tá no Vaticano. E faz completo sentido, é uma série muito boa. Inclusive, eu iria indicar ela aqui no final, mas eu vou deixar pra falar de outra coisa. Mas assim, o que eu queria dizer é que faz sentido ter muitos espaços envolvidos e muitas pessoas envolvidas. Não é nada forçado. Agora, quando começa a forçar, aí é complicado. Eu trouxe aqui uma comédia que agora é hora de começar a perder ouvinte, hein? Se a gente não perdeu ouvinte até agora, a gente vai começar a perder agora. Porque existem comédias que são queridinhas das pessoas. E eu acho Ai, assim... não. Eu tô torcendo pra ser The Office. Então, eu acho que tem algumas pessoas que precisam de mais neurônios, porque, sabe, não tem suficiente pra gostar de uma série como The Office. Muito bem, Bruno. Essa é a série mais sem graça e insossa. Eu acho assim, dava pra ter tido uma temporada pra debochar de quem trabalha em escritório? Dava, porque tem muito jargão ali, tem muita coisa. Mas 9 temporadas de The Office. Sendo que se você der play no episódio, pode ser qualquer episódio de qualquer temporada, whatever. Não tem o menor sentido, não tem história direito, só tem... E eu... Ai, não, eu não consigo. Assim, se fala assim, ódio, você odeia uma série. Essa é uma série que eu odeio no sentido de, se tá passando na TV, eu vou fazer outra coisa. Se eu não puder mudar o canal, eu vou fazer outra coisa. Eu não quero estar no mesmo cômodo de uma casa que está passando The Office na TV. E às vezes essa casa é a minha, porque meu marido assiste. Beijo, amor. Caramba. Mas é muito ruim. E assim, gente, eu trabalho em escritório. Quer dizer, não, agora eu trabalho em casa. Mas eu trabalho em escritório, então eu entendo todos os jargões, eu entendo todos os bordões, todas as piadinhas sem graças, etc. Mas cansou, né? 9 temporadas? Ah, não. Aí é você querer você forçar muito a amizade com... Aí eu acho assim, se você assistiu uma temporada, legal. Assistiu 2, às vezes você não tinha nada pra fazer, né? E só deixou a TV ligada. Aí se você assistiu 9... Ah, não. Aí é com você, meu amigo. Não dá, não. Não vou nem dar spoiler, porque eu só assisti um episódio ou outro. Eu tenho raiva até dos pop de The Office. Quando eu vou em loja, vou comprar Funko Pop, aí vejo o pop de The Office, eu fico com raiva até dos pop do The Office. O ranço é real. É um ranço real. Real. The Office é muito ruim. Já vou ganhar hate muito agora. Bom. Beijo aos haters. Eu tô muito bacana E o pior que tava na minha lista mesmo, Bruno. Eu não falei o que você falou. Eu nunca assisti essa, assim. Eu comecei a assistir Brooklyn Nine-Nine recentemente. Não tem muita coisa pra falar, mas assim, não foi uma série que me cativou muito. The Office, a minha irmã falou mal. E eu confio muito no gosto da minha irmã. Então, eu nem... Depois dessa, então... É isso aí. Como é que chama a sua irmã? Juliana. Juliana, beijo, Juliana. É isso aí. Vamos sair junto. Vou pagar a rodada, especialmente pra todos os odiadores de The Office. É isso aí. Isso aí. Cara, assim... Nossa, Marina, eu quero muito complementar o que tu falou, porque, tipo... Por favor. Assim... Como todos os lugares, o que estraga é a fanbase. E tem muita gente que é louca por The Office. Acha lindo, acha maravilhoso. Eu sei que tem, porque eu já levei pops de The Office quando eu viajei pro Brasil de presente de aniversário, porque a pessoa pediu. Eu falei, eu não acredito que eu estou usando espaço na minha mala pra botar essa criatura. Mas tudo bem, a outra criatura que ganhou, eu gostava dela, né? Então, assim... Mas olha... Valeu. Não dá. Não dá. É uma série muito insossa, sabe? E é piadinha, trapalhões, gente. Sabe? Teve a época desse tipo de piada ter graça. Agora é só ridículo. E eu acho mais do que isso, eu acho que o humor do The Office é aquele humor que fica muito naquela linha do...
do humor da coisa que dá errado, sabe? Então, tipo, por exemplo, pra mim existem, lá vai eu, né? Existem pelo menos 2 categorias principais no humor nesse sentido. Existe o humor nonsense, que aí a gente pega, por exemplo, Leslie Nielsen, né, que é muito marcado por isso, por exemplo, tudo ao redor dele é absurdo. Então, por exemplo, naquele filme do Apertem os Cintos e o Piloto Sumiu, ele tá passando pelo Raio X e do lado dele, né, atrás dele, na fila de trás, tá passando freiras, tá passando terroristas, tá passando todo mundo e eles estão passando. Então, tipo, é muito absurdo, é um mundo muito ridículo em que ele tá parado e não pode passar e tá passando todo tipo de gente mais absurda do mundo atrás dele. Então, tipo, o mundo é ridículo, é nonsense. E tem esse humor que as pessoas começam a idolatrar, que é o humor das coisas que não dão certo. Então, por exemplo, é uma tarefa muito simples. Liga a copiadora. E o episódio todo do The Office é: eu não consigo ligar a copiadora. Liga pra fulano de tal não consegue ligar a copiadora. Agora liga pra fulano de tal. Eu assisti The Office e tem literalmente uma cena em que é o cara principal, que é o Jim, todo mundo ama ele, e o Dwight, que eles se odeiam, em que eles estão discutindo e desligando o telefone um do outro. E é isso. Essa é a grande piada. Aí tem um chefe bosta que fica fazendo piadinha sem graça e fica, sabe? Gente, assim, de novo, você quer ver gente bosta fazendo piada sem graça de escritório? Eu volto a trabalhar no escritório, né? Sai de casa e quebra a quarentena. É só ligar um tweet, pronto. Pois é. Porque, cara, não dá. Eu acho assim, tem muito humor muito inteligente. Então, assim, isso aí eu acho que é desperdício de neurônio. Gente, tem tanta série pra gente assistir, tem tanto livro pra gente ler. Você vai perder seu tempo assistindo The Office. E o que mais me incomoda é porque, tipo, todo mundo ama. Tipo, eu já tentei umas 3 vezes assistir The Office, eu já assisti 2 temporadas inteiras. E, tipo, beleza, eu vou dessa vez, aí eu começo a assistir e eu fico, ok, isso não é engraçado, ok, eu entendo que talvez na época isso foi, talvez, engraçado, que é, tipo, piada racista, piada homofóbica, piada de outro jeito. Okay, mas a gente não pode agir como se essa série fosse série dos anos 80 também, que essa série é de outro dia. E assim, quando eu assisti a primeira vez, eu não trabalhava em escritório ainda. Então o argumento das pessoas comigo é: mas você não trabalha em escritório, então você não tá se identificando com a série, porque você não trabalha em escritório. Aí eu comecei a trabalhar em escritório, tô há 5 anos trabalhando em escritório, eu entendo melhor realmente as piadas agora, mas continuo achando elas imbecis, porque eu só tô assistindo um negócio relaxado em casa, lembrando do trabalho. Perfeito, exatamente, eu acho que esse é o lance. Porque, por exemplo, quando o Michael, não sei, Michael Scott, eu acho. Isso. Quando ele fala as coisas absurdas que ele fala, e ele fala muita coisa absurda, eu sinto que muita gente fica pensando, hahaha, já tive um chefe assim, hahaha, que engraçado, a vida é uma bosta, não é? E eu fico, não, gente, a gente não devia estar normalizando nem achando que isso é ok, sabe? Eu tava falando até pra Bia antes da gente começar a gravar. Eu tenho uma galera que é um chefe meio idiota e eu fico tipo, não, isso não é legal, isso não é interessante. Concordo, eu acho assim, a gente não pode normalizar essas coisas, não pode achar que isso é porque tem tudo quanto é lugar, então a gente vai aceitar. Sabe? Ah, não, isso é porque é engraçado. Ele não é sem noção, ele é só engraçado. Não, ele é sem noção, ele é machista, ele é racista, ele é homofóbico, ele não faz porra nenhuma. E, cara, uma pessoa dessa tinha que ser mandada embora. Não tinha que estar 9 temporadas como chefe do departamento, entendeu? É verdade. Tá culpado! Vamos lá, então. Ó, eu ia falar de uma série, mas aí já que é pra perder ouvinte, pra ganhar hate, eu vou falar de outra, que inclusive eu já falei no meu podcast, mas eu quero reiterar a crítica. A questão é a seguinte, essa série, ela é absurdamente boa. O problema é o efeito que ela gera nas pessoas que ela assiste. E eu estou falando de Euforia. Alguém que já assistiu? Sim, assim, eu conheço... Eu comecei, mas não deu. Então, ela é uma série muito bonita, né? As maquiagens são lindas, a fotografia é linda, tem as luzes e tem as relações amorosas, questões e tal. Só que o grande assunto de Euforia é o consumo de drogas, né? Por adolescentes. É o consumo de drogas, é a questão da relação sexual,
orientação sexual e etc. E aí o que acontece? Principalmente com essa questão de consumo de drogas, pela série ser muito bonita e ter músicas muito bonitas e glitter, né? Enfim, o jovem, né? O problema é o jovem. O jovem Tem fica que acabar o achando... jovem. Obrigada. O jovem fica achando que é muito legal e que se ele fizer o mesmo, ele vai ficar igual a quem? A menininha da série. Só que não vai, né? A gente tá na vida real, a gente tá no Brasil. E se você fizer a mesma coisa que a menina fizer, provavelmente você vai ter uma overdose ou você vai colocar os seus estudos abaixo, sei lá, a coisa não vai ser boa. Então eu venho aqui criticar o jovem que acha que euforia é muito legal e se ele fizer as mesmas coisas que as personagens, eles vão ficar que nem as personagens. É isso. Adorei. Muito bom. Assim, eu lembro que na época, assim que a euforia saiu, que tava fazendo muito sucesso, a comparação automática foi com Skins. Tu assistiu Skins? Não assisti, mas eu tô ligada nessa comparação. E tipo, eu assisti Skins e na época... Assim, eu não assisti na época que saiu, eu assisti pouco tempo depois, né? E assim... Skins, quando eu comecei, eu achei revolucionário, achei genial, achei muito bom. Tocava nesses assuntos da adolescência, tocava principalmente naquela questão também do uso de drogas também, em como a adolescência pode ser bagunçada de maneira geral, né? E o que acontece? Mais uma vez, o que estraga é realmente o fandom e a relação das pessoas com a série. Porque na época eu lembro que eu entrei em grupos e comunidades do Facebook, pessoas que gostavam da série e tudo. E cara, todo dia tinha lá uma discussão. Real, isso é real. Eu entrava no grupo e tinha lá: gente, qual marca de cigarro vocês estão fumando? Vocês já acharam a marca tal? Porque na série todos os adolescentes fumavam pra caralho. Assim, tipo, a Caia Scodelario, que ela hoje é uma atriz muito famosa e ela começou a carreira em Skins, uma das principais cenas dela da primeira e da segunda temporada é ela com a cara super emburrada, maquiagem emburrada e um cigarro na boca e na mão. E, tipo, virou, tipo, foto de capa de todo mundo. Ícone. E, tipo, o pessoal ficava discutindo qual era a melhor marca de cigarro pra fumar, porque eles viram skins do jovem fumando. E eu fico, mano, isso não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu não acho que euforia romantize o consumo de drogas, né? Eu acho que é deixado bem claro as consequências e tal. Só que a série não tá à prova das cabeças fracas que vão a consumir. Então é óbvio que tem os casos das pessoas que, óbvio, vão romantizar o que estão vendo por ser bonito e por ser interessante, atraente aos olhos e, sei lá, enfim, não estar satisfeito com a vida que estão vivendo agora e buscar um entretenimento, sabe? Então eu acho que é muito complicado, tem que assistir com muita responsabilidade. Eu não tô aqui sendo a chata, falando, não, diga não às drogas, faça pro Erd. Não, eu tô falando que tem que assistir a série com responsabilidade. A censura dela é acho que pra 18 anos. E entender mesmo o que a série tá passando. A série não tá falando pra você fazer que nem as personagens, sabe? Eles estão, inclusive, criticando isso, mostrando as consequências. O problema é aquele lance. A série tá lá pra você se sentir representado, não pra você representar ela na vida real. Exatamente. Militei agora. Tem que ter inteligência pra assistir essas coisas. Alguém morre na série, não? Ai, fica em aberto, aquele final maldito lá, fica em aberto. A gente vai ver só na segunda. Porque assim, Skins, geral morre. Tipo, geral mesmo. Sim. E porque Skins tinha muito uma pegada que eu achei genial na época, em que toda temporada o elenco mudava. Então, por exemplo, a primeira e a segunda temporada acompanham uma galerinha, e a terceira e a quarta temporada é outra galera, mas no mesmo cenário. São, tipo, parentes, irmãos, primos, tios, conhecidos, amigos do primo do cachorro. Então, tipo, tinha meio que uma familiaridade um com o outro, mas eram outros gentes, outros problemas, outras vidas. E a galera da primeira temporada, a cena icônica que todo mundo lembra, é o principalzinho lá da primeira temporada. Ele é atropelado lá, atingido lá por um ônibus, e a série termina com ele morto no chão, praticamente. O amigo dele triste porque a namorada dele teve lá umas overdoses, ficou preso no manicômio. Tipo, é desgraceira. Mas o pessoal não quer ser igual. Ai, gente, pelo amor de Deus, falta muita maturidade.
É. Essas pessoas Mas- tinham que ter a mas, assim, licença eu- da Netflix revogada, inclusive. Você tem que fazer um teste psicológico pra ver se você pode assistir Netflix ou não. Mas Euforia é bonita. É Zendaya, né? Sim. Zendaya. Zendaya é muito... Você é louca, a menina começou na Disney, tal, super estranhinha. E hoje em dia é ícone. E tem também uma atriz trans que é, nossa, talentosíssima. A maquiadora da série também é perfeita. O duro são essas questões, né, que acabam vindo por consequência. Óbvio que eles não têm culpa, mas fica a minha crítica aí. Tu é das maquiagens, né, Bea? Eu gosto, é uma coisa que eu me amarro bastante. Sigam Bea no Twitter, ela fez na época dessa aí umas postagens, altas postagens de maquiagem. Com Me certeza. sigam. Dá o arroba, mulher. @x Beatriz C com C no final Costa. É só um X, gente, não é XXX. X Beatriz Costa. É porque a minha irmã fala que parece X Beatriz Costa, mas não, é um X, a letra mesmo. Ah, sim, é só um X. É porque no... Deixa pra lá, isso é outra coisa. Daí, Sua vez. a minha vez. Eu vou falar rapidamente, até porque é muito a mesma coisa que eu falei da outra vez, que é Umbrella Academy. E Ixi, dessa Maria. vez, eu gosto de Umbrella Academy. A primeira temporada eu achei legal, né? Porque eu assisti, todo mundo tava odiando, eu tava adorando. A segunda temporada acabou de vir. E... é porque, tipo... Sabe aquela coisa que você gosta, mas você sabe onde é que tá errado? Mas mesmo assim você tá gostando? Uhum. É muito esse o meu sentimento. E pra mim é a mesma coisa que eu comentei lá no The Boys. Que, tipo, são coisas que você já viu antes. Que você sabe que é clichê. Que você sabe que é só um artifício pra enrolar. Então, eu tava até assistindo hoje um dos episódios mais perto do final, e eu tava literalmente apertando naquele botão dos 10 segundos avançar, porque você tá vendo que, tipo, gente, vocês estão só enrolando. Vocês querem só bater a meta de 50 minutos, eu já entendi. Porque literalmente nada acontece. Sei lá, 1 minuto e meio encarando o vazio, encarando, sei lá, um facho de luz, porque você tá gastando 1 minuto e meio nisso, eu não sei porquê, mas você tá gastando. E é muito essa... Pra mim, o Umbrella Academy tem muito disso. De que, tipo... Até mesmo no The Office que a gente comentou antes, tem essa questão de, tipo, as coisas que dão errado. E aí a série toda, todo mundo zoa isso e acha engraçadíssimo, que a série toda podia ser resolvida se as pessoas sentassem e conversassem. E realmente, é isso. Umbrella Academy não se resume a mais nada além disso. Pessoas que precisavam de terapia que não têm terapia. E, é só isso a série. Mas você sabe São que se todo sucessos. mundo fizesse terapia, não teria reality show na TV, né? Meu Mas Deus. teria o melhor reality show, Só os de que cozinhar. é o reality... Não, o reality show do Bear Grylls. Sobrevivendo Quê? no meio da selva. Eu gosto dos reality show de reforma de casa. Nossa, eu gosto de qualquer um. A Bea agora vai fazer parte do time de reality shows. Porque nós Eu assistimos vou, qualquer inclusive, eu vou coisa. falar sobre isso daqui a pouco. Qualquer coisa eu tô assistindo. Cara, eu assisti... Ai, meu Deus do céu. Não sei se eu falei pra vocês, mas eu acho que eu postei no Twitter. Eu comecei a assistir o reality show das flores. Vocês viram a Guerra das Flores? Das flores? Não. Uhum. Não. Gente, é um reality show. Gente, é muito genial. Eles juntam pessoas que é pra ser floristas. Tá. Só que mentira, não são floristas de verdade. São só pessoas que têm uma loja que vende São flor. entusiastas. Ah. Ah, E tá. aí- São pessoas E que aí têm eles loja. vão, e o desafio deles é, por exemplo, faça uma abelha gigante do tamanho de um prédio só de flor. Eu já vi um desses, só que de bala. Uau! Eu já vi de E- bolo. Que eles têm que construir, tipo, uma mega escultura só usando doces. Mas é que tá, nesses aí eu até entendo, porque doce é maleável. Bolo é quase maleável. Mas é uma planta, gente. Eles estão montando um besouro de flor, de raiz, de planta. Interessante. Interessante, eu achei legal. Você fica assim, a ideia parece muito idiota. Porque, tipo, gente, vocês estão fazendo um reality de planta, mas é muito viciante, cara. Ah, não, mas todos esses você reality vê- shows que envolvem uma competição de esculturas, cara, de Lego, de bolo, de doce, de sanduíche, De maquiagem. maquiagem, vestido, de vestido de noiva.
tudo. Esses são legais que eu acho que, assim, vai levar a habilidade da pessoa a um extremo. Porque fazer buquê, muita gente faz. Eu quero saber quanto você conhece da flor para você saber, bom, esse cabo aqui é mais duro, ele aguenta isso, essa flor é mais resistente àquilo, essa aqui tem uma cor diferente, eu posso fazer. Então, assim, acho que leva essas coisas, assim, é para levar a habilidade das pessoas a um nível além do normal. E a melhor parte é que eles enganam, porque eles falam assim, trouxemos aqui os melhores especialistas que a gente podia encontrar. Achei, aí The entra a Big fase do Flower Fight, tem aqui. Aí tem a parte do confessionário, aí o cara tá falando, então, né, eu moro nos Estados Unidos, é aquela voz de reality show, eu tô fazendo pessoa ator agora. E eu moro nos Estados Unidos e eu tenho uma floricultura, né, e a minha floricultura eu vendo flores, mas o meu amigo aqui é que conhece de flores. Aí o amigo fala, eu vendo flores também. Tipo, eles não sabem de flores, eles não sabem o que eles estão fazendo, mas eles estão lá. É muito maravilhoso. E já que você trouxe um reality show de flores, deixa eu já soltar o próximo que tá aqui na minha lista. Eu não sei se tem aí, mas aqui tem 2 reality shows que eu acho que, assim, que vale a pena comentar, que são completamente imbecis. Então, desculpa aí o hate, né? A gente já chega com esses termos que é pra trazer o hate mesmo. Tem uma série aqui, é um reality show, na verdade, que chama The Floor is Lava. Eu não sei se tem aí, o chão é lava, alguma coisa assim. Tem. Exatamente isso, o chão é lava. São uns adultos brincando de subir nas coisas, igual uns idiotas. Eles sujam, sabe, eles molham o chão com uma água com tinta pra manchar tudo, e as pessoas têm que ficar brincando igual quando você era criança, né, que você não pode pisar no chão, e pula no sofá e sobe nos negócios. Gente, é sério, tem episódios e episódios e episódios de The Floor is Lava. Galera, só isso? É isso, a competição é isso, tipo, o último que não pisar na lava, que é uma água suja. Sabe o que é melhor? Isso não assistiu, né, Bea? Mas pra tu saber, eles começam a competição gritando a todos os pulmões, o chão é lava! Igual criança, porque aqui o The Floor is Lava é tipo uma brincadeira, tipo pega-pega, tipo tá com você e todo mundo corre. Você sabe que vai começar um pega-pega. Aqui a criançada quando um grita The Floor is Lava, todas as crianças, é muito engraçado, todo mundo sobe. Só que são crianças, né, gente? Não são adultos subindo em braço de sofá, de sapato. Não. Bea, só pra tu ter uma ideia, quando eles caem na lava, que é na água, que é uma água, sei lá, de 5 passos, sei lá, eles têm que fingir que eles estão morrendo. Eles têm que fingir que eles estão derretendo na lava, e os amigos dele que ficaram em pé têm que fingir também que eles estão tristes porque o amigo deles acabou de morrer. Gente, pelo amor de Deus. Pessoas gastaram dinheiro pra gravar isso, e pessoas pagam Netflix pra assistir isso. Então, assim, eu boto todas no mesmo balde de pessoas com muito tempo livre, que deveriam ler mais livros. Porque, olha, não dá. E de parzinho, como diz o Sal, um amigo meu, de parzinho com esse, tem uma outra que é aí, de novo, eu não sei como é que ela foi traduzida pra aí, ou se tem aí. Chama Too Hot to Handle. Sim. A tradução eu também não lembro, mas... É uma competição que é um reality show estilo Big Brother, no sentido de ter um prêmio em dinheiro no final. E são pessoas solteiras e jovens e bonitas que não podem transar. Nossa. Se eles transarem, eles vão perder. Acho que vai abater. O prêmio vai diminuindo, entendeu? Se alguém na casa transar, o prêmio máximo no final vai diminuindo. Se beijar, diminui X. Se, sei lá, se abraçar, diminui Y. Se transar, diminui, sei lá, $3.000, whatever. E vai diminuindo. Então, assim, além de não fazer as coisas, as pessoas ficam controlando os outros, entendeu? Só que é um bando de blogueiro esquisito, sabe? Aquele povo, com as mulheres siliconadas. Os Faria Limers. Os Faria Limers, os homens são os Faria Limers e as mulheres são as blogueiras. Caraca, gente. Eu assisti um episódio que eu falei, eu não tô acreditando que eu tô lendo, eu estou entendendo errado.
Foi justamente isso. Eu falei, não dá. Então, assim, é isso. Esses são No Brasil se chama Brincando com Fogo. Brincando com Fogo. Aí. Eu te aconselho, Marina, você sabe o quê? Não sei se tu assiste Drag Race. Sim. Assiste? Tem um episódio aí da World of Wonder, se eu não me engano. Não, é da Netflix mesmo. Que ela chama a Trix e a Kátia pra assistirem alguma coisa, alguma série, o primeiro episódio de alguma série, e comentar, né? E tem a Trix e a Kátia assistindo o primeiro episódio de Too Hot to Handle, né? Que é o Brincando com Fogo. Mentira. E tem um momento maravilhoso em que a Trix e a Kátia, elas estão indignadas que a série existe, que a série, elas são muito indignadas. A Trix fala assim, gente hétero é assim? Gente hétero é assim de verdade? Elas realmente são assim? E eu fico tipo, cara, muito engraçado. Gente, e assim, exato, sabe? Peraí, você não vai conseguir... Ai, são pessoas bonitas, então eu vou ter que enfiar minhas coisas nos buracos das outras pessoas. Não é assim, gente, a vida. Tá, ó, eu vou falar bem falando mal junto, porque é um reality que é tão ruim, mas tão ruim, que ele se tornou bom pra mim, porque a quarentena, ela tem esse poder. Opa. Então, diminui a nossa, eu peço- como é que chama? A nossa resistência, né? Nossa tolerância. É, o nosso critério. Aham. Eu contei pro meu amigo que eu tava assistindo, ele falou assim, ô louco, amiga, tem tanta droga boa no mundo, você vai justo não é pesada? Eu falei, tamo aí. Então, de férias com o ex. Quem já assistiu? Ah, não. Caramba, eu já assisti. Não aguentei. Ai, gente, eu vou confessar que a minha irmã tava assistindo e eu julguei ela até o segundo que eu dei o play naquilo. Ah, não, é Juliana, né? Aham. Ah, não, Juliana. Ô, Juliana. Juliana. Ah, não. Ah, não vou mais pagar a rodada. Vai beber água, Ai. Juliana. Vai beber água, vai comer só, sei lá, só batata frita. Então, e aí eu comecei a assistir e é um negócio assim que você fica... Não é possível que as pessoas estão fazendo isso, que as pessoas se sujeitaram a ir pra uma casa e correr o risco de conviver com o próprio ex. Assim, quem quer isso pra própria vida, entendeu? Pior de tudo é que não tem prêmio. Não tem prêmio em dinheiro. Você não vai ganhar nada com isso. verdade, Mentira! não tem prêmio. Você tá... É Juro. sério? Eu Aham. não sabia. Agora a série tomou um nível de absurdo pra mim maior do que ele já tinha antes. Meu Deus do céu! Eu juro que não tem prêmio E pra nenhum. mim, assim, eu acho um absurdo, porque o início é sempre assim, tá chegando as pessoas, né? Aí eles falam, quem que será que tá vindo? Aí a pessoa está num programa que chama de Férias com o Ex. Aí o ex dela chega, ela, não acredito que o meu ex tá aqui. Como não? Aham. A porra do programa chama de Férias com o Ex. Você assinou antes de chegar aí, criatura. Sabe? Ah, não. Ai, gente. Minha E bochecha aí, tá doendo. E aí eu comecei a assistir, e aí tem os barracos, né? E é muito ciúme, é uma série assim, 100% baseada no ciúme, porque fulano começa a se envolver com a ciclana, e aí chega o ex dela, e aí ele tem ciúme, e o ex proíbe ela de ficar com outras pessoas. É um machismo gigantesco. Nossa. E aí nas primeiras temporadas, acho que é 2015, 2016, as mulheres, dá pra ver que a mentalidade das mulheres, ela tá bem diferente, né? Não tem esse negócio de muito de sororidade, de girl power. Então elas se descascam mesmo e ninguém respeita ninguém, fala mal da aparência, assim, sabe? É um nível baixíssimo, baixíssimo. Mas eu confesso que ultimamente tá sendo o meu entretenimento, assim, base. Porque não tá fácil não, gente. Tá fácil não. Ai, Jesus. Ouvintes, Ai, @xbeatrice Costa, vai lá e indica a série pra ela, gente. Não é possível. Passa o link pra baixar a série, que seja. Eu agradeço muito. Não deixa ela passar por isso sozinha, não, gente. A quarentena tá deixando todo mundo assim. Não faz isso com as pessoas, não. Gente, tenham Olha, piedade Bé, de mim. Se tu quer baixaria, agora tu me fez lembrar de uma série que é baixaria de verdade, só que é baixaria comportada. Porque a nossa baixaria pronto. é de putaria. Porque nessa série, no De Férias com Ex, todo mundo fala que recentemente é só putaria, só pela Só putaria. botaria. Aham. E aí tem uma série que eu lembro que é reality também, que se chama Real Love. Vocês já ouviram falar? Não. Não. Ela tá muito escondida nos cantinhos ali da Netflix. Eu vou explicar pra vocês. Dark Side of Primeiro de Netflix. tudo, é uma série japonesa. Japonesa? Então,
Ô, Isso, louco. japonesa. Então já saibam que é nível hard. Tá. E vamos lá. O princípio da série eles juntam, sei lá, vamos dizer, eu não lembro a quantidade, mas vamos dizer que são 8 caras e 8 meninas. E eles precisam formar pares, certo? Aquela série de date normal. Mas o que acontece? O apresentador é muito filha da puta. Muito, 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 muito. Então, pra começar, tem gente de todo tipo que a gente, né? E ele vai conversar com as pessoas, ele chama assim, ei, ô feiosa, vem cá, feiosa. Nossa. Tu é meio estranho, esse teu boné é muito qualquer coisa, eu vou te chamar a partir de agora, eu vou te chamar de feiosa. Falando de tal, aí o cara é alto, ele chama o cara de porte. Só que no nível japonês. Eu tô dando uns exemplos, mas eles chamam de outras coisas mais piores. Então, por exemplo, tem um cara lá que depois é revelado que ele não tem dinheiro. Então ele chama o cara de quebrado, né? Broken, né? E qual é o lance dessa série? Todos ali têm um segredo. E o lance aquelas coisas da sociedade japonesa, né? Que você só pode se relacionar com a pessoa, se a pessoa tiver em status, aquela coisa toda. E todos eles têm um segredo. Então eles têm que se relacionar, eles têm que começar a rolar alguma coisa, né? Ver se batem, se dão certo. E praticamente todo episódio, quando as coisas estão começando a se acalmar, a dar certo, a tá tudo ok, toca um sino, eles chamam todo mundo, é tirado o envelope, e dentro do envelope diz quem tem que revelar o seu segredo na frente de todo mundo. Ai, que horror. E é um segredo do nível, desde o nível mais básico, tipo, eu sou divorciada, que pra sociedade japonesa isso é sério, absurdo, porque, sim. tipo, ela é divorciada e tem 2 filhos. Por que ela é divorciada? Por que o cara deixou ela? Enfim. E coisas do nível, sou ator pornô. E estou aqui à procura de coisas. O outro, eu tenho uma dívida de 8 bilhões de trilhões de ienes. Então, tipo, são as coisas mais malucas possíveis e eles têm que fazer um casal. O lance é formar um casal. E, cara, gera muita vergonha alheia, mas também gera situações muito malucas e você fica viciado. Você fica, tipo, é esse efeito de férias com ex, só que do nível muito, sabe? A única coisa que muito me incomodava é esse apresentador, porque parece que é alguma coisa do humor japonês que eu não entendo ainda, que é o humor de você tratar muito mal a pessoa, tá entendendo? Tipo, você precisa pegar algum aspecto dela e humilhar ao extremo. É quase o host americano, mas não é bem isso, é um pouco pior. E ele faz muito isso na série. Então tipo, um segredo do menina lá é que ela já fez sexo com 50 pessoas. Nossa Senhora. E ele passa a série inteira chamando ela de, tipo, vagabunda Mas rodada. aí, se você assim. conta o seu segredo, você continua na série? Aí que tá. Tem gente que vai parar de querer sair com você, e se você não formar mais nenhum par, você é eliminado. Entendi. Nossa, gente, que loucura. Pois é. Disse a pessoa que assiste de férias com Se tu gosta de férias com ex, Real Love é a tua praia a partir de agora. Mais alguma série boa pra indicar? A última que eu assisti foi Warrior Nun, né? Que eu já comentei aqui, que me lembra muito os livros do Dan Brown. Não sei se vocês gostam. Enfim, esse negócio de simbologia e envolve religião e tal, assim. Então, eu gostei bastante. Não que eu seja muito fã de Dan Brown, mas foi a relação que eu consegui fazer. E é isso, sabe? De férias com ex e Warrior Nun. Então, eu tenho 2 séries que são minhas séries favoritas e que pra mim elas tem gente que não gosta, mas até aí também, beijo, haters. Uma delas é The Big Bang Theory, que pra mim é uma série assim muito incrível. Eu me identifico muito porque eu fiz faculdade de engenharia, então é ver os meus melhores amigos todos os dias, que eles eram assim, sabe? Que a gente na faculdade. Então, assim, eu me identifico muito. Obviamente, você tem muito... tem gente que fala que a série envelheceu mal, porque tem muita piada xenófoba, por causa do rapaz que é indiano, né? Do Raj, que é indiano. Agora, essa série não tá tão bem vista aqui. Assim, não é que não tá tão bem vista, mas o pessoal começou a querer criticar. E outra série que eu sou completamente apaixonada é Doctor Who. Que eu acho que assim, sabe, você tem um leque de quantidade de séries e de temporadas e de atores que você não tem como não agradar em algum momento.
E você não tem como agradar em todos os momentos, porque a gente tá falando de 13 Doutores, uma série que tá rolando desde 1960, então assim, gente, você não vai, né? Não é todo mundo que vai agradar, mas assim, Doctor Who é uma série que não tem barreira, não tem preconceito, sabe? De repente eles estão numa sociedade onde, sei lá, Caraca. tudo que é tabu hoje pra gente lá é normal. Que é o que a gente busca, né? Que é uma sociedade que a gente acaba buscando, onde o diferente não é... você não tem que ter o preconceito contra. Então, eu acho que o Doctor Who sempre traz muito isso, sabe? Da esperança no ser humano, de não usar armas, né? Ele sempre tem essa coisa de não usar armas. Então, eu gosto muito. Eu sou apaixonada por essa série. Eu sou suspeitíssima pra falar. Eu tenho até uma tatuagem da série. Então, assim, suspeita pra falar. E se alguém quiser falar mal de Doctor Who pra mim, eu não tenho tempo. Sem tempo, irmão. Tá bom? Então, assim, não. Mas é isso, eu falo que... Aí, Bea, se você tá com o tempo livre, Doctor Who tá aí desde 1960, já são 13 doutores diferentes, só a série moderna, né, que é desde 2005, são 13 temporadas que estão rolando aí. Então tem muita coisa pra assistir, eu acho que é uma série muito... E pra quem quiser saber um pouquinho do que é o Doctor Who, ele é um alienígena que viaja no tempo e no espaço com a sua nave. Ótimo, que é a vai TARDIS. entrar pra minha lista. Que foi disfarçada, né? Que é uma nave que tem um disfarce. Ela foi disfarçada de cabine telefônica, só que o disfarce quebrou. Então ela é pra sempre uma cabine telefônica. E aí ela é uma nave que é gigante por dentro e tudo. E ele vai viajando nos vários tempos e espaços. E ele, né, tem um apreço muito pela Terra, mas ele vai em outros planetas também. E é isso. Eu acho que trabalha muito com o nosso preconceito, sabe? Essa série, assim, é muito legal. É porque eu lembro que rolou na 11ª, acho que foi 12ª, 11ª ou 12ª temporada, um episódio que falou exatamente sobre isso do racismo, eu até citei recentemente, em que o doutor pega e fala, olha, muito da história rolou whitewashing, né? Tipo, existiram muitas pessoas fodas e poderosas negras, mas que foram apagadas da história. Tem um episódio da Rosa Parks, né, que eles estão tentando apagar a história da Rosa Parks, e aí eles já estão, né, no mundo moderno, eles viajaram, voltaram no tempo, estão na história da Rosa Parks, e aí eles queriam que não acontecesse o que aconteceu com a Rosa Parks, que gerou todo aquele movimento, né, americano contra o racismo. E aí um dos personagens teve que agir como racista para poder acontecer o que aconteceu com a Rosa Parks, né? Para quem conhece a história dela, a história do ônibus. Então, ele teve que não descer do ônibus para que a Rosa Parks fosse presa. Então, e ele falando, eu não posso fazer isso, eu não quero. Porque para ele hoje, com essa mentalidade de 2020, porque ele voltou no tempo com o doutor, é inaceitável. A pessoa que tem que dar o lugar para você porque ela é negra e você é branca. Então, nossa, foi muito forte. Essa foi uma da série moderna, assim, né, das últimas temporadas. Acho que foi 13º Doutor, 12º Doutor. Foi super forte pra mim, esse episódio da história da Rosa Parks. E é mega importante falar sobre isso, porque é um ambiente, a série em si, que é um sucesso tão grande, todo lugar do mundo assiste, e por isso é uma plataforma enorme. Mas, como já disse o Bruno, assim como a religião, o cara é gente boa, o que fode é o fandom, entendeu? Então, assim, se tem alguém que é Whovian, né, que é muito fã do Doctor Who e tá insistindo, tá sendo chato, cara, só deixa a pessoa e vai assistir com calma, com paciência, que é uma série de ficção científica. Então, assim, você tem que gostar, né? Você tem que aceitar que tem uma nave que viaja no tempo e no espaço. Sim. Por quê? Porque ele é um alienígena e ele tem tecnologia. Aceite. E é isso. A gente assistiu uma série em que o ex volta e você nem sabia que era o seu ex. Exato, né? Pois é. Fica indignada, ainda tem ciúme do ex? Opa! Sim. Eu ia comentar que essa questão da xenofobia que a Marina disse do Big Bang Theory também é muito presente em That 70's Show, né? É bem, nossa senhora, é bem forte. Acho que é a penúltima temporada que fica, assim, absurdo. Eu fiquei bem incomodada com algumas cenas. Óbvio que eu sou apaixonada pelo Faz e pelo Red e pelos outros personagens. Só que, assim, é um negócio escrachado que, claro que, né, a época que ela foi feita e tal, só que pra hoje, assim, não dá mais. Não tem como a gente olhar e não se indignar.
Show. Acho que toda a gente gosta das duas, Marina, já, né? Sim, já indiquei as minhas duas. Pois é, então acho que falta só eu. Eu falei do Real Love, mas assim, é muito guilty pleasure, é muito você vai por sua conta e risco. Mas se eu tiver de indicar um reality show de verdade, eu indico o Terrace House. Não sei se vocês dois já ouviram falar. O Terrace House, ele é a versão original do que saiu recentemente, Perdidos em Ipanema, Perdidos na Noite, da Amazon. Não sei se vocês viram. Não sei o que é Floripa, não é? Soltos em Floripa. Isso. E é o que acontece. O Terrace House, que é essa versão original, que não tem porcaria nenhuma a ver com esse Floripa aí, que é? Eles chamam pessoas... A principal temporada é a temporada no Japão. Então eles chamam algumas pessoas pra morar em uma casa e vai ter câmeras 24 horas por dia filmando essa casa. E a pessoa vai viver a vida normal dela. E são pessoas, tipo, jovens e até pessoas mais velhas, de diferentes profissões, de diferentes faixas etárias, de diferentes estágios na vida. E você vai meio que acompanhar a vida delas enfim, às vezes rolam uns romances entre eles ali. É legal que rola um romance, assim, querendo ou não, eles veem quando eles tentam rolar um romance. E meio que tem uma aura na série de que, tipo, eles estão lá pra tentar realizar alguma coisa. Então, por exemplo, um dos caras, ele vai pra lá porque ele quer deslanchar a carreira dele no mundo dos esportes, ele tem uma marca, e o objetivo dele é se organizar pra conseguir fazer isso acontecer. E aí ele vai. O outro é um cantor, e ele tá tentando gravar um novo disco, então ele tem que ir pra lá pra ter inspiração, pra escrever novas músicas, pra produzir um novo álbum e criar. A outra pessoa, ela é uma menina muito, muito tímida, ela não tem muitas relações com muitas pessoas, ela precisa se tornar mais independente, então ela decidiu ir pra casa pra alcançar a independência dela e conseguir se realizar. E tem essa pegada japonesa de que, tipo, se eles pegarem na mão, sai fogo de artifício, é um milagre, sabe? Se eles pegarem na mão. Então, você se pega assistindo uma temporada inteira, torcendo para que os filhos da puta pelo menos olhem no olho um do outro e digam, você é legal. Porque eles são um casal muito bonitinho, tá entendendo? E, sabe, é muito fofinho ver eles lá se relacionando, tá, não sei o quê. E, assim, tem esses elementos de casais, tem elementos de vida, tem... A principal temporada que eu assisti foi a do... Eu sei que é no Japão mesmo, mas tem uma temporada no Havaí. A temporada do Havaí é uma temporada mais, digamos, rap, por assim dizer. Mas também rola barraco, rola coisas de tipo... você é meio puta, você fica com todo mundo, você atrai o pessoal rico pra te bancar nas noites. E é tenso, porque a galera é menos japonesa, né? Mas aí, um dos elementos da série é que, além de você assistir a casa, você assiste 4 ou 5 pessoas que estão assistindo a série. Esse formato meio pessoas comentando o que elas estão assistindo é famoso no Japão, não entendo muito, mas eu sei que é bem famoso e são sempre personalidades, são tipo apresentadores, são famosos no Japão, não são muito famosos pra gente, mas é interessante porque eles meio que te dão aquele feedback que você tá sentindo. Então, algumas pessoas são mais maldosas e ficam, fulano de tal foi filha da puta quando fez isso, você viu? Aí tem aquela pessoa que é mais bonitinha e fica, não, mas ela nem sabia o que estava acontecendo, isso, aquilo, outro. Aí você se sente meio que você estivesse assistindo junto com eles o que tá acontecendo. Pois é. Aí essa é a minha dica, Terrace House. Essa foi a razão do processo que a Globo deu na Boca Rosa. Não sei se vocês estão sabendo da fofoca. Não tô sabendo. Conta aí que eu lembro. Tu sabia, Marina? Não tô sabendo não, me conta. É que... Enfim, a Bianca, ela participou do Big Brother. E aí a Globo tem contrato de exclusividade, né? E a Bianca assinou, só que ela tava no meio já da produção desse reality aí, Soltos em Floripa, da Amazon. E aí a Globo tá processando ela agora. Ela saiu de um reality e foi pro outro? Exatamente. Mas, gente, que necessidade de estar em reality, hein, linda? Nossa Senhora. Ela fez primeiro Floripa, não foi? Não é, eu acho que... não sei, eu não sei dizer, que eu não acompanhei tão perto, assim. Eu vejo mais pelo explorar do Instagram, sabe? Não chego muito a fundo dessas histórias, até porque a Bianca andar uma dentro, eu já cansei das polêmicas dela.
Mas pelo que eu entendi foi isso, né? Que ela não respeitou a exclusividade da Globo. E se ferrou. Mas eu acho que ela tinha gravado antes, aí saiu depois, e ela tinha acabado de sair do Big Brother. Ela alega que ela não sabia se o Big Brother ia rolar ou não, e o do Floripa ela já tava gravando. Nossa, velho. Enfim, né? White People Pro. Exato. Leiam os contratos antes de assinar, tá, ouvintes? Importante. E não assinei contrato com a Globo, porque a Globo mente e ela roubou meu coração. Ô, louco. Eu não sei, eu tentei fazer frases aleatórias. Ai, gente, eu acho que eu não tenho mais nada pra indicar. Vocês têm? Eu não. Eu tenho tanta coisa pra indicar, mas eu prefiro ficar só nesses, porque... Nem sei se tem mais alguém ouvindo aqui até essa altura do campeonato também, se a gente já perdeu todo mundo. Mas se você ouvinte ficou até aqui e concorda com a gente, segue o Bruno no Instagram... Segue o Bruno no Twitter, segue a Bea no Twitter, me segue no Twitter, a gente vai ser amiguinhos. Exatamente. Eu sigo todo mundo de volta, até os bots. Inclusive tem bots bem amigáveis. Eu gosto do @dólarbipolar. Adoro os bots. Bots são nossos amigos. Viu? Se aí vocês estão ouvindo aí, bots são legais. A gente só acha eles legais, tá, Cia? A gente não sabe programar eles. Lembrem, tudo foi culpa da Marina. Ela que Mas, ameaçou o Papa. gente... Eu não ameacei, não. Muito Só pra obrigado, lembrar... você- Não, peraí. Deixa eu falar. Só pra lembrar. Vai. O Papa, ele é tão bonzinho, ele é tão precioso, que se ele tá com raiva de alguém, ele tem todo o direito de... Como é que eu falei? De dar um tapa, que foi o tapa, né? Na véia maluca que puxou ele. De dar o tapa na pessoa. Tu fala isso agora. Mas no dia lá, tu disse que ele podia atirar com bazuca. Não, fuzil. Fuzil. Isso aí. Não, eu só falei que seria aceitável o Papa estar com um fuzil com uma pessoa que faz isso, com um senhor de 80 e tantos anos de idade. E é isso. Papa, seu lindo. Tá aí. E estamos aí. O podcast Conversa Essa, infelizmente, assina embaixo com o que a Marina disse. Esse foi o nosso programa. Eu sei que era pra ser de ódio, mas a gente acabou rindo bastante. Minha bochecha ainda tá doendo. E é muito bom compartilhar o ódio com vocês. Eu fico muito feliz que vocês toparam vir pra cá. Opa, sempre. Eu deixo agora o espaço para vocês darem as suas arrobas, os seus onde é que me sigam. E qualquer recado final, e mandar aquele beijo pra mim e pra Xuxa. Então eu quero agradecer o convite. É muito bom dar uma espairecida, assim, né? Eu tô tendo bastante trabalho agora, nessa época de volta às aulas, então é muito gostoso ter uma conversa descontraída. Agradeço muito a companhia. Marina, Igualmente. muito prazer. Né? Primeira vez que a gente pôde conversar assim. Meu @ é xBeatriceCosta em todas as redes sociais. E ouçam o meu podcast, gente. Eu juro que é bem diverso. Apesar de ter uns assuntos meio bad, é diverso. Boa. Aprendi uma gíria nova agora, divers. Eu não sabia dessa. Me sinto jovem quando eu uso gírias. Bom, gente, todo mundo aqui do Conversa Essa já me conhece, já tô cansados de me ouvir aqui, mas eu vou sempre voltar, sempre que o Bruno me chamar eu vou voltar. E eu quero formalizar aqui o convite pro Bruno pra gente gravar uma edição São Paulo Nordeste, pra fazer parzinho com o que a gente gravou São Paulo BH essa semana do PDG que saiu. Então, Bruno, esteja convidado. A gente depois Queima colorado. Então, vocês se preparem para ouvir o Bruno lá no PDG também. Eu sou a Marina, faço parte da equipe do Podcast de Garagem. Vocês acham a gente no Facebook Podcast de Garagem, no Instagram, @Podcast de Garagem e no Twitter, @Podcast de Garagem com D mudo. E o meu @ é @chefinhapdg. Estou muito feliz, estou muito contente, coração aquecidinho até agora. E, como diríamos, queima cangará. É muito bom. Sério, muito feliz. Digam tchau. Tchau, pessoal. Everybody!